Então, nós temos dois casos que provavelmente vão ilustrar bem o que nós discutimos até agora. O primeiro caso é um homem de 75 anos, hipertenso, diabético, com doença renal crônica com a filtração glomerular de 47, fibrilado atrial crônico, ex-tabagista. O paciente foi encaminhado por hematúria macroscópica, faz uma ecografia de vias urinárias e vê um nódulo na parede anterior da bexiga de 2,2 centímetros. Vai à cistoscopia e é encontrado ter múltiplas lesões características de neoplasia ureterial em fundo vesical. Obviamente, o caso não fui eu que fiz isso. Tomografia de abdômen em março de 2017 mostra cálculos no rim direito de até 1,1 centímetro, um cisto 4,7 Bosniak 2 no rim direito e um espessamento irregular da parede lateral da bexiga com múltiplas lesões polipoides, a maior posterior junto ao meato ureteral com 3 centímetros e 100 linfonodomegalias nessa tomografia de abdômen. O paciente vai, em junho de 2017, a um RTU de bexiga com uma ressecção total de 3 lesões de até 3 centímetros. O anátomo patológico mostra um carcinoma urotelial papilar de alto grau, com invasão da lâmina própria e com áreas de diferenciação glandular, sem invasão da camada muscular da bexiga, constituindo um estadiamento T1 alto grau. Nesse momento, o paciente, um mês após, ou pelo menos a sequência do mês, em julho de 2017, ele vai a uma RTU. E essa discussão nós podemos levantar aqui em seguida. Essa segunda RTU mostra uma recidiva, assim chamada, recidiva da lesão, de aspecto séssil, com aproximadamente 3 centímetros na área da ressecção prévia, e o anátomo patológico mostra um carcinoma uroterial de alto grau, novamente, sem invasão de lâmina própria. Um estadiamento dessa reintervenção, um TA de alto grau. Nos foi dito que esses dois exames foram feitos por médicos diferentes. Então, nesse momento, a pergunta é, tendo essa nova lesão com intervalo de um mês documentada e ressecada, qual seria a opção terapêutica para a gente votar? Faríamos uma observação, nós podemos começar a votar, por favor. Sou eu que faço. Música. Aí. Observação com cistoscopia de controle. Não está contando? Pá, com tudo isso, o que tu fez? Vamos lá, vamos tentar. Agora sim. Música, maestro. Então, observação com cistoscopia de controle. Pode deixar na música. Repetir a RTU, fazer a terceira RTU da bexiga. Iniciar BCG ou ir para a cistectomia, tendo em vista as características morfológicas dos achados da cistoscopia. Ou outra opção. Em colocar outra opção, eu peço que me diga qual. Eu queria ouvir a nossa banca, enquanto... Sou eu que comando aqui. Perfeito. Eu queria claramente a opção de iniciar o BCG, né? Foi a primeira opção da maioria de vocês, e eu pediria para o doutor Daniel, então, iniciar a discussão, saber se ele concorda com essa posição ou o que ele gostaria de fazer. Nós vamos ter que ser objetivos. Por favor, Daniel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre um privilégio, um prazer voltar para o Clínica, no hospital que eu tanto admiro. Eu acho que, em primeiro lugar, se questionou a questão da RRTU. Eu acho que a RRTU foi muito bem indicada, como o Dr. Wilson colocou na exposição dele. Ela é nosso grande controle de qualidade da primeira ressecção que a gente fez. E a gente não pode ver essa lesão que apareceu na segunda ressecção como simplesmente uma recorrência, porque
e provavelmente aquilo seja a persistência de alguma lesão que possa ter ficado na primeira RTU. De qualquer forma, agora, se ele tem, né, uma ressecção completa e com amostragem de muscular, embora porque é uma lesão de alto grau, né, eu não tenho dúvida que ele tem indicação, sim, de BCG, indução, pelo menos, provavelmente manutenção. Wilson, tu gostarias de fazer a terceira procedimento para te certificar, já que tu não conhece quem foram os dois primeiros? Eu tenho algumas preocupações. Esse paciente ele tem alguns critérios importantes que a gente tem que lembrar. Invasão de lâmina própria, ele é um susto aos patologistas, né? Os patologistas têm uma certa ojeriza a invasão de lâmina própria, porque ela não se dá, eventualmente, num único local. Mas, no entanto, a invasão de lâmina própria extensa é o paciente que vai evoluir para T2. Isso talvez seja um dos grandes critérios para a gente indicar essa cistectomia. E a gente quer que eles nos informem isso. Então, eu sentaria com o patologista e conversaria sobre isso. Quanto de lâmina própria tem? Será que na próxima ressecção minha você consegue me dizer isso? O quanto que invade? O segundo aspecto, eu sinto falta da citologia urinária nesse paciente aqui. Nesse é um caso que às vezes pode me ajudar a decidir o que fazer nesse paciente. A terceira RTU eu não sei se ajuda. Agora, se eu tivesse uma citologia positiva, certamente eu faria biópsias aleatórias nesse paciente, seria mais prudente em avaliá-lo. Algum comentário, Alan? Gostaria de discutir esse caso para preservação de bexiga? Ou... Sem dúvida, passaria longe e mandaria para o meu urologista de confiança. Uma pergunta, qual a importância da revisão de patologia nesse caso? Na verdade, não é nem revisão, era saber o quanto de invasão da lâmina própria dele. Né? Porque está referendado que há invasão de lâmina própria. Não sei se é extensa essa invasão ou não. É uma discussão que a gente tem com o patologista, que ele não gosta, quando eu pergunto, é extensa a invasão? Ele, poxa, Wilson, como é que eu vou te dizer? Porque eu tenho uma amostragem, pode ter pego só uma parte da invasão de lâmina própria, e eu vou te dizer, não é extensa, e era extensa. Então, eles não gostam disso. Mas é um dos critérios que me diz que essa é uma lesão que vai evoluir. É mais um indício que eu sento com o meu paciente e digo, olha, isso, me diz que a tua doença vai evoluir. E eu acho que você deveria partir para um tratamento mais agressivo, como a cistectomia. Mas não uma revisão em si. Não manda para um segundo. Mas só para fazer um contraponto, assim, acho que biópsias que vêm de fora, como no exemplo foi feito em outro serviço, e o paciente chega com essa biópsia, eu acho que é fundamental a revisão de lâminas, porque muitos patologistas que fazem patologia geral e não estão habituados com urologia, eles não descrevem variante histológica, eles não descrevem invasão linfovascular, que são fatores prognósticos importantes e que podem, inclusive, acabar determinando uma indicação mais precoce de cistectomia. De acordo com a imensa maioria, o paciente foi iniciado em BCG, ele fez 6 doses de indução, entre setembro e outubro de 2017, e vai, em janeiro de 2018, uma cistoscopia de controle, onde foram encontradas 2 lesões vegetantes, um assoalho vesical e parede lateral direita, de 2 centímetros cada uma. Uma, inclusive, na topografia do meato ureteral, que estava descrito na primeira RTU. Em março de 2018, este ano, ele vai a uma RTU de bexiga, com ressecção dessas lesões, novamente com a informação de ressecção completa, que o AP mostra um carcinoma urotelial de alto grau, com invasão de lâmina própria, sem camada muscular na amostra. Nesse momento, o cirurgião é chamado, ou recebe esse anátomo patológico, e olha, eu não tenho camada muscular. O que eu faço com esse tipo de doente? A tomografia foi solicitada e essa mostra, novamente, um espessamento irregular da parede lateral e uma lesão polipoide e, talvez, uma linfonodomegalia junto aos vasos vesicais. Então, num intervalo de 4 meses, passando por cima do BCG, da indução, nós temos uma nova RTU que não tem camada muscular. Qual é a segurança que nós temos e qual é, por começar por ti, qual é a indicação agora, nesse momento? Esse é o bracinho do Tiranossauro Rex, né? E eu vou, mais uma vez, ser incisivo naquilo. A gente tem que lembrar que muitos desses casos ocorrem não porque o cirurgião está com medo só de perfurar, é que foi mal planejada a cirurgia desde o início.
Tá? Ele foi fazer uma cirurgia sem saber aonde tinha lesão adequadamente, já começa com a lesão errada, daí sangra, daí a segunda lesão já fica a ressecção prejudicada. Por isso que eu falei em fazer aqueles critérios inicialmente. Você já vai para o centro cirúrgico dizendo, há uma lesão próximo do nervo, portanto, eu vou começar com ela, porque pode dar contração, não vou começar com ela. Quer dizer, esse planejamento nos faz ter mais certeza nesse caso. Não tenha dúvida que tem que ressecar esse paciente novamente, afundar a ressecção para definir o patologista. E aí sim, começar fazendo a citologia urinária, e lembrando a citologia urinária, não sei se tem patologista aqui que deveriam falam melhor do que eu sobre isso, tem um critério muito interessante para se fazer a citologia urinária, mesmo com a ultracentrifugação, e biópsias aleatórias. Faria as 3 coisas a seguir nesse paciente. Eu vou colocar em votação para vocês, enquanto eu faço uma pergunta para o Dr. Pedro. Ver se eu sei fazer isso. Hein? Pedro, esse paciente é conhecido do teu motorista. E ele resolve conversar com o Dr. Pedro, que é um oncologista clínico. Nesse momento, qual é o teu voto? Então, esse paciente, para mim, tem doença N1 já. Não se conseguiu fazer o diagnóstico da invasão muscular, mas pela tomo me parece bem claro isso. E ele é um paciente que, pelas características dele, pela idade, comorbidades, é um paciente com uma insuficiência renal crônica, com uma filtração glomerular baixa. Ele não é um paciente que se encaixaria para fazer neoadjuvância, porque ele não tem condições clínicas adequadas para ser submetido a um esquema de cisplatina. Então, eu acho que eu votaria C. Eu acho que eu sugeriria cirurgia radical sem neoadjuvância para esse paciente. Alan, os critérios clínicos e anatomopatológicos permitiriam discutir preservação de bexiga com ele? Certamente não. Esse paciente tem uma doença multifocal, não preenche os critérios de terapia de preservação de bexiga e não seria uma opção. Vamos adiante. Esse paciente foi optado por não realizar neoadjuvância, colocando peso na decisão, na existência do linfonodo positivo. E ele vai à cistectomia radical com ureteroilioanastomose em 19 de junho deste ano. E eu acho que eu não tenho o anátomo patológico dele, eu não me lembro se alguém tem. Eu tenho informação de que havia tumor viável chamado de um adenocarcinoma que tinha sofrido alterações do tratamento, tanto na camada muscular quanto nesse linfonodo. Mas o ponto todo foi o processo de discussão que nós fizemos, o que tinha nesse momento não faz diferença. Próximo caso e último, uma senhora de 91 anos, ex-tabagista, hipertensa, fibrilada atrial, com aneurisma de aorta abdominal, infrarrenal e doença vascular periférica. Em junho de 2017, com um quadro de diarreia aleatório, ela vai a uma ecografia abdominal e se descobre que ela tinha uma grande lesão vegetante na bexiga. No mesmo mês, junho de 2017, ela vai a uma RTU de bexiga com um carcinoma urotelial de alto grau, músculo invasivo, e submete-se a uma ressecção completa. Em novembro de 2017, 4, 5 meses depois, faz uma nova RTU, devido à extensão da doença. E a ressonância nuclear magnética de abdômen, que está bem pequenininho ali, mas é verdade, ela mostra que a lesão invadia todas as camadas da parede vesical, infiltrando, inclusive, o plano de tecido adiposo adjacente. Então, uma lesão localmente avançada. Nesse momento, não havia evidência de doença à distância, o estadiamento clínico T3N0M0, um performance clínico 1, a despeito de todas as comorbidades, uma função renal de 52 ml por minuto e uma paciente motivada para tratamento oncológico. De maneira nenhuma, pensamentos em fim de vida, desistência, coisa nenhuma. Pergunta é, com um T3N0, quais são as opções que nós temos? Eu queria que
votassem, e eu vou pedir para cada um da mesa fazer a discussão. Dominei a tecnologia agora. Wilson, vamos começar, por favor? Esse é o nosso último comentário, passando para cá. Motivada porque ela estava com o casamento próximo marcado, é isso? É. Motivo, 91 anos. Motivo. Eu encaminharia a minha oncologista clínica, né? Provavelmente ela iria optar em fazer a letra D, mas é uma decisão do oncologista. Qual é o teu voto, então? A radioterapia, eventualmente com quimioterapia, sensibilidade. Eu perdi o voto aqui, né? Ah, não, está aí. Alan, por favor. Essa é a típica paciente que muitas vezes, e tem trabalhos mostrando isso, são subtratados, né? Essa paciente, em geral, tem um bom performance clínico, apesar da idade. Ela vai, sem dúvida, se beneficiar de radioterapia. A gente sabe que a radioterapia isolada não traz um bom controle local, então ela precisa de um radiosensibilizante. Aí, o fato da função renal ruim, provavelmente a cisplatina não será uma alternativa. Eu acho que a radioterapia em combinação com baixas doses de gencitabina semanal pode ser uma excelente alternativa. E a radioterapia hipofracionada também, 50 grays em 20 frações, em 4 semanas de tratamento, essa paciente está tratada com uma boa tolerância ao tratamento. Daniel. Só queria chamar a atenção que para o tumor de bexiga, diferentemente do que a gente raciocina para o tumor de próstata, a idade não deve ser um fator limitante para a indicação de tratamento, seja ele cirúrgico ou não cirúrgico. A gente tem critérios um pouco melhores, como os índices de comorbidades, enfim, que dessa paciente são consideráveis, assim, mas acho que olhando só a idade, que é o que mais chama a atenção na apresentação do caso, essa não seria uma contraindicação para cistectomia, para neoadjuvância, enfim, se ela tivesse performance status para isso. Mas é uma paciente com múltiplas comorbidades e acaba caindo naquele viés de seleção, assim, que o Dr. Alan muito bem explicou, né? O paciente que acaba sendo recusado assim pelo urologista e acabando no radioterapeuta. Eu faria radioterapia com quimio. Pedro, receio, medo ou cautela? Tudo isso. 91 anos, quimio e radioterapia. Não é fácil, eu concordo em essência com a intenção que os colegas falaram de tentar fazer o melhor tratamento possível para essa paciente. Dito isso, a gente sabe que quimio e rádio não é fácil para ninguém, muito menos para um paciente idoso. Certamente eu não faria cisplatina nessa paciente, com essa fração de excreção baixa, né? Acho que a gencitabina é razoável. Teria um limiar muito baixo para parar a químio nessa paciente por medo de toxicidade e atrapalhar ela mais do que ajudá-la, pensando que, mesmo que ela esteja uma paciente de bom performance, ou com poucas comorbidades com 91 anos, né, a expectativa dela viver o suficiente para se beneficiar daquele ganho de sobrevida, certamente nesse momento é menor, né, e eu acho que eu cuidaria mais para não atrapalhá-la com tratamento intensivo do que me preocupar em atingir o tratamento na sua intensidade de dose total. Eu daria preferência para tentar terminar o tratamento com radioterapia do que o quimio-rádio combinado. Essa paciente foi levada à radioterapia com carboplatina, respeitando a função renal, e ela fez uma resposta completa à combinação de quimio e rádio. Tudo agora dos últimos meses. Então, com isso, nós queremos encerrar essa mesa redonda, agradecer aos participantes.